Então, nós vamos começar. Nós estamos fazendo essa quarta série, que a gente chamou de psicomotricidade por vários ângulos. Então, nós já tratamos de 3 ângulos diferentes, e hoje nós vamos falar sobre profissional de educação física, professor ou terapeuta. É o título da nossa fala de hoje. Basicamente, eu quero me dirigir hoje aos terapeutas natos, aqueles que já nasceram com uma vocação de cuidar, de ser terapeuta. Então, é com esses que nós vamos falar, e mais específico ainda, com os professores de educação física terapeutas. Mas vale para todo aquele que sente, que tem dentro de si, que nasceu com essa questão do cuidado, do cuidar do outro, que é essa vocação de terapeuta. Em essência, todos nós somos educadores. Então, o pai, uma mãe, um tio, um amigo, nós somos, em essência, educadores. Mesmo porque nós fomos educados e nós acabamos educando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, todos nós somos educadores. Alguns são educadores profissionais, como os professores, por exemplo, e como os profissionais de educação física, que nós vamos falar hoje mais especificamente. De todos esses, tem aqueles que nasceram com essa essência de cuidadores, de terapeutas. Então, nós vamos falar bem nesse viés. Também pedirei aí que você pegue uma caneta e papel para anotar aí perguntas, né, que forem surgindo. Nós vamos estar movimentando aqui, não só um movimento corporal, eu vou estar movimentando meu corpo na medida que eu estou falando, estou gesticulando, né, estou me expressando com uma expressão facial. Então, estou gerando essa comunicação através do movimento corporal. Mas nessa fala, nós vamos estar estimulando o movimento psíquico, que é o movimento da nossa alma. Então, conteúdos da nossa alma, conforme as coisas que eu vou falando, esses conteúdos vão afetando vocês que estão me ouvindo. E eu sou afetado também por essa movimentação de vocês, na medida que nós estamos formando um campo e que nós estamos conectados. Embora seja uma conexão pela internet, uma conexão à distância, mas nós estamos conectados psiquicamente. Então, nesse campo psíquico não existe distância. Então, nós estamos conectados. Então, está havendo uma movimentação. E essa movimentação que eu estou gerando em vocês, enquanto eu que falo e vocês que ouvem, eu também estou sendo movimentado por aquilo que está sendo movimentado em vocês. Então, nós estamos entrando aí numa relação, né, que nós damos muita ênfase no nosso método, na relação profissional-paciente, na relação professor-aluno, na relação interpessoal, nós estamos aí provocando essa comunicação entre nós. Então, nós estamos nos movimentando, não só fisicamente, mas como psiquicamente, como ser de forma integral. A gente acha, a gente pensa, a gente tem um pressuposto que nós nascemos com algumas características que são natas de que a gente nasce com elas. Então, nós nascemos com algumas características que nós, no nosso método, de forma didática, nós chamamos de positivas e negativas. Positivas são aquelas que seria a nossa vocação, são nossas características que estão mais alinhadas, mais em harmonia com a totalidade. São características, atividades, por exemplo, que nós gostamos de fazer. Então, eu tenho uma vocação de tocar algum instrumento musical, de dançar,
de ir para a área da medicina, da advocacia, da engenharia. E tem aqueles que têm uma vocação, que nós estamos falando hoje, que é uma vocação de cuidar do outro. E quando a gente se solta no fluxo da vida, quando a gente se deixa levar, entre aspas, por navegar com mais leveza nesse fluxo, a gente acaba exercendo a nossa vocação. A gente acaba virando professor, acaba virando profissional da área da saúde, um profissional de terapias, que desenvolve terapias, por exemplo, como arte e terapia, como educador e social, né, a Ana aqui de Portugal, como educadora social, porque esse negócio de cuidado vai atraindo a gente para alguns espaços. As ONGs, por exemplo, são espaços que cuidam de pessoas, tem essa proposta. Então, aí nós somos atraídos para esses espaços. Então, esses são terapeutas natos. E também nós temos algumas características que a gente chama de negativa. A gente chama negativa didaticamente. Mas seriam questões nossas mais desarmônicas com o todo. E que nós vamos ser atraídos por situações também que vão nos desafiar a transformar essa vibração desarmônica numa vibração mais harmônica, até que ela entre em perfeita harmonia com o indivíduo, com a totalidade do indivíduo, com a totalidade do universo. Então, nós vemos ao mundo com essas duas características. Isso que eu estou falando duas é uma questão didática. Então, aspectos positivos e aspectos negativos, que nós vamos caminhar pela vida. E quando a gente tem essa característica de cuidado, de cuidar do outro, a gente vai caminhando. E quando essa pessoa acaba sendo atraída por ser um profissional da educação física, ele acaba exercendo essa terapia de forma profissional. Quando essa pessoa é atraída por outras áreas, como a medicina, enfermagem, terapia ocupacional, como socioeducadora, como arte terapeuta, enfim, tantas áreas, né? Mas sempre que tem no fundo essa questão de cuidar dos outros. Então, acaba muitas vezes virando um profissional da área. Então, isso é extremamente importante, porque quando nós nos encontramos profissionalmente naquilo que nós temos a nossa vocação, nós temos uma grande chance de nos tornarmos realizados. Nós vamos ser realizados. Você realiza, é igual uma semente, igual uma analogia, se a gente poderia fazer assim, com uma semente de uma árvore. Dentro daquela sementinha tem a árvore inteira. Mas ela só vai virar árvore inteira se ela for colocada num solo que ela consiga germinar. Todo o processo ela vai crescendo até virar uma árvore frondosa, e ela se realiza enquanto árvore. E o terapeuta, aquele que nasceu terapeuta, ele também vai ter os caminhos e vai acabar sendo realizado enquanto pessoa ou não. Pode ser que não se ache, não se encontre. Eu vou compartilhar com vocês, para a gente ter uma ideia assim, rapidamente, como é que foi minha caminhada nesse sentido, enquanto me achar enquanto terapeuta. Eu, durante muito tempo, trabalhei em indústrias, e eu trabalhava em coisas muito interessantes, eu gostei muito, aprendi muito. Eu trabalhei em grandes indústrias multinacionais, aprendi muita coisa. Mas passou o tempo, foi passando, eu acabei fazendo faculdade de educação física, mas não trabalhava na área logo de início. Passaram-se muitos anos,
E depois eu acabei trabalhando numa ONG, começando a trabalhar com uma comunidade muito carente, que nós chamamos aqui de uma comunidade de alta vulnerabilidade social. Resumindo, é uma situação muito caótica, em que essa comunidade vive com muita violência, com muita precariedade em todos os sentidos, de segurança, de alimentação, de saneamento básico, de amor, de tolerância, muita violência. Então, foi um ambiente muito difícil para mim. E a hora que eu comecei a trabalhar com aquelas crianças, que eram crianças e adolescentes, eu me lembro exatamente, estou contando para vocês, a imagem vem à minha mente, do momento em que uma daquelas crianças contou uma história dela, da vida dela, e eu, no meu íntimo, eu fui muito tocado. E eu falei para mim mesmo, mentalmente, eu vou fazer de tudo para ajudar essa criança. Então, ali, aquele trabalho que eu fazia na ONG, que não era meu trabalho profissional, ele tomou um espaço na minha vida muito maior do que o meu trabalho profissional. Porque eu acabei me encontrando. Eu vi que eu estava perdido e me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E comecei a trabalhar, tentando ajudar aquelas pessoas de forma integral, de todas as maneiras possíveis. Com alimentação, com doação de roupas, melhorar a situação que elas viviam na casa, nas ruas da comunidade, e dando aula de educação física. Então, eu fui percebendo ali que a ideia que eu tinha de educação física foi se transformando. Porque eu já tinha virado um profissional de educação física terapeuta, mas não tinha percebido ainda. Então, eu quero dizer que existe um despertar. Hoje, se alguém me vê falando, falar, sempre foi assim. Não, não foi sempre assim. Eu estava muito adormecido, de repente acordei. E vieram professores trabalhar conosco, que estavam terminando a faculdade de educação física e estavam muito desanimados com a profissão, desanimados de se informar. Falaram assim, nossa, eu não quero dar aula, sei lá, de algum esporte, de musculação, por dar aula de musculação, por dar aula de algum esporte. Isso foi confessado a mim. E quando conheceram o nosso trabalho, aí sim, aí esse pessoal falou, isso faz sentido para mim. E eu acabei, a pessoa me contando, acabou virando profissional de educação física terapeuta. Então, teve muitos casos assim. Então, o que eu estou falando isso? Isso vale para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Mas como hoje nós estamos falando exatamente mais direcionado aos professores de educação física, aos profissionais de educação física, eu queria dizer que talvez, não sei se você já despertou ainda, mas é uma coisa de se avaliar, avaliar a vida da gente, olhar para trás e observar. Será que sempre situações em que eu sou colocado numa situação de ajudar o outro e eu acabo ajudando e eu sinto prazer nisso, isso me faz feliz, isso me realiza? Será que eu não sou um professor de educação física nato? Olha só que interessante o que os gregos falavam. Se você cuida da saúde, tanto do corpo como da alma, tanto daquilo que temos de mais material, quanto daquilo que temos de mais sagrado, então você é um terapeuta. Então, quando a gente trabalha com educação física, no começo, a princípio,
Isso eu estou falando culturalmente, historicamente falando, ao longo, né, da história da humanidade, poderia se pensar que trabalha só com o corpo. Porque o ser humano acabou, dentro desse desenvolvimento dele, achando que ele era só o corpo. Ele se identificou com o corpo. Depois, um processo, até lento, foi se descobrindo que existia a personalidade. Depois foi descobrindo que existia o inconsciente. Então, existia uma psique, principalmente, o que eu estou falando é principalmente no Ocidente. Uma psique que é muito maior que o corpo. Nós somos maior que o corpo. E nós temos um centro. Então, o indivíduo, como um todo, é muito maior que só o corpo. Então, no começo, pensava-se que tratar do corpo era o suficiente, porque a gente estava tratando de tudo. Mas não é bem assim. Então, fica muito fácil assim, a gente entender que o profissional de educação física trata do corpo. Mas o que tem a ver a terapia da alma ou a psicoterapia com o profissional de educação física? Olha só que interessante. Aí entra a psicomotricidade. A psicomotricidade também vem se desenvolvendo enquanto ciência. E muito ficou, assim, firmado na cabeça das pessoas que psicomotricidade é igual a trabalhar coordenação motora, esquema corporal, lateralidade. Então, como nós estamos acostumados a lidar com as disciplinas escolares de uma forma mecanicista e colocar as coisas em caixinhas, na psicomotricidade nós arrumamos as caixinhas da psicomotricidade, que são essas que eu estou falando. E daí a gente achou que se você quer trabalhar a psicomotricidade, é só trabalhar lateralidade, trabalhar essas caixinhas separadas. É também, mas numa visão holística é muito mais. Não se trata só dessas coisas quando nós estamos olhando para o ser humano de forma integral. E estamos promovendo o desenvolvimento dele através do movimento corporal, tendo no movimento corporal a sua principal estratégia de intervenção, mas não é a única. Então, nós estamos fazendo uma releitura da psicomotricidade, que é muito mais que isso. Nós estamos falando de uma relação professor-aluno, de um aluno e um professor inteiros se relacionando e tendo no movimento corporal a sua principal estratégia de intervenção, mas não é a única. Então, existe aqui, do aluno, o corpo em movimento, a sua psique, a sua mente, todas as suas funções psíquicas, pensamento, sentimento, intuição, sensações, criatividade, imaginação, e assim vai. Coisas que a gente nem imagina, porque quando nós tratamos da psique, e a psique é um termo que nós usamos mais academicamente, mais na área da ciência, mas na teologia, nas religiões, ou mais popularmente, nós chamamos de alma. É a mesma coisa. Então, o Jung, que é a nossa principal perspectiva teórica, que é o organizador e idealizador da psicologia analítica, ele fala assim, nós precisamos ter muita humildade quando nós tratamos da alma, da psique. Porque nós sabemos bastante coisa do corpo, mas temos muita coisa a aprender ainda sobre o corpo humano. Agora, a psique, a gente sabe um pouquinho. E ela é muito complexa, muito gigante, ela é muito misteriosa. Então, nós precisamos ter muita humildade quando a gente trata com questões psíquicas.
Então, nós temos aqui o aluno e o professor numa interação fantástica. Então, nós estamos aí com a psicomotricidade, com essa releitura da psicomotricidade, nós estamos caminhando para uma nova medicina, se a gente podia chamar assim. Uma nova abordagem, uma abordagem do ser humano de forma integral e sabendo lidar com o movimento corporal para promover os cuidados do nosso aluno, do nosso paciente, da pessoa que está sendo assistida. Então, nós estamos diante de uma coisa nova e fantástica. Eu tenho uma boa notícia hoje, principalmente para os profissionais de educação física. Nós temos um tesouro nas mãos. Nós podemos contribuir muito com o desenvolvimento das pessoas e, ao mesmo tempo, nos tornarmos realizados e felizes por fazermos aquilo que nós viemos fazer. E olha só que interessante. Aqui no Brasil, a psicomotricidade, enquanto profissão, foi regulamentada o ano passado. Então, os profissionais de educação física do Brasil, a psicomotricidade virou uma especialidade do professor de educação física. Estou falando de forma oficial, de forma regulamentar. Então, veja só, tem uma resolução do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, que fala assim, ó, que é o 375/2018, dispõe sobre especialidade profissional em educação física na área de psicomotricidade. E no artigo 3º fala assim, compete ao profissional de educação física, especialista em psicomotricidade, estar apto para intervir profissionalmente para, depois tem lá o item 3, atuar nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora, por meio do movimento corporal. Então, vocês vejam que a coisa vai andando, ela vai se movendo, e ela vai se tornando consciente, organizada, e no caso aqui que eu acabei de citar, oficial. Então, o profissional de educação física, ele é, enquanto especialista em psicomotricidade, ele é um terapeuta profissional. Olha só que interessante. O que seria a terapia? O que nós queremos com a terapia? Porque a terapia, tem uma terapia que todos nós fazemos, de cuidar das pessoas, e tem uma terapia científica, né, que já tem uma organização, uma estruturação teórica e metodológica baseado em princípios científicos, em teorias científicas. A gente, às vezes, chama assim de um construto teórico, né, que dá um contexto, um fundamento para essa prática profissional terapêutica. Mas o que se quer com a terapia, independente dela ser científica ou não? A gente visa a cura, então, pequenas curas. Então, se a gente resolve uma questão traumática, através da nossa intervenção em psicomotricidade, com psicomotricidade, então nós estamos ali fazendo uma cura. Então, no nosso trabalho, poderíamos dizer que nós tivemos muitas curas. Se a gente considerar que uma criança que não sabe falar, não sabe ler e escrever, a partir da nossa intervenção psicomotora, começou a falar, ler e escrever. Se a gente considerar isso como uma cura de alguma coisa que estava impedindo ela,
e que ela passou a desenvolver, que passou a se expressar, ela desenvolveu essa capacidade, tornou essa capacidade numa habilidade, então, nós podemos falar que nós fizemos várias curas, pequenas curas, talvez algumas até bem significativa, bem relevante. O trabalho também com o indivíduo como um todo, da sua manutenção da sua saúde física e mental. Então, olha só que interessante. O profissional de educação física, veja bem, que eu não estou falando professor de educação física. Aliás, professor ou terapeuta? É que aqui no Brasil se chama profissional de educação física, porque o profissional de educação física, ele é considerado oficialmente da área da saúde e da área da educação. Então, para professor ficou muito relacionado à área de educação, então preferiu-se chamar profissional de educação física, porque ele atua nas duas áreas. Olha só que interessante. Então, o profissional de educação física, num trabalho psicomotor, ele tá habilitado profissionalmente a trabalhar com o corpo e com a psique. Esse trabalhar com a psique, eu acho que o professor está muito mais, profissional de educação física, muito mais habilitado para tratar do corpo do que a psique. Mas a psique é uma questão de aprimoramento profissional. É um passo sutil para juntar essas duas habilidades e tornar um profissional que trate do corpo e da psique, do corpo e da alma. Também, então nós temos a cura, a manutenção e também temos a profilaxia. A profilaxia é deixar que, aliás, não deixar que problemas que nós temos, que estão sendo desenvolvidos na psique, eles se expressem no corpo, eles psicossomatizem. Alguma coisa psíquica, se não for resolvida, nós poderíamos falar em termos de energia, porque o Jung fala assim, os complexos, que são aqueles conjuntos de representações, de vivências, de memórias, com tonalidade afetiva negativa, que geram sofrimentos, né? Aqueles complexos, se eles vão se avolumando, eles geram uma desarmonia interna. E se isso não for resolvido, ele se expressa no físico, através de uma doença. Então, a pessoa acaba ficando doente. Porque essa energia desse complexo, ela funciona como se ela sugasse uma energia que vem da fonte e que espraia no corpo, que alimenta o corpo. A gente podia pensar assim no corpo como se fosse uma projeção holográfica dessa luz que vem da alma. Se tem algumas coisas, ou várias coisas, no meio do caminho, que estão impedindo essa luz de refletir esse corpo holográfico de forma saudável, esses bloqueios energéticos acabam gerando desarmonias e se refletem através de doenças. Pode ser doenças físicas, doenças comportamentais, dificuldades de aprendizagem, distúrbios mentais, e aí vai. Cada um é um indivíduo. Uma coisa muito bacana que o Jung fala, a doença não é uma ente a per si, não é uma entidade, não existe a doença. O que existe é uma pessoa doente. Então, cada um vai transformar essa desarmonia numa doença única. Tem características parecidas, tal, que a gente acaba diagnosticando classificando em certos blocos, porque isso é muito útil para a área clínica. Mas
se a gente for olhar com mínimos detalhes, cada doença é única porque cada indivíduo é único. Tem uma dimensão coletiva, mas tem uma dimensão única também. Então, na profilaxia, nós evitamos, muitas vezes, que essas coisas virem doenças. Vamos imaginar um aluno nosso, ou um paciente, como queira, alguém que a gente está assistindo, que, se não fosse a nossa situação, ele ia ficar doente mais para frente. Mas, devido à nossa atuação, essa doença não se manifestou no físico. Ela foi resolvida psiquicamente. Você imagina se nós tivéssemos como medir isso nos nossos alunos? Talvez nós ficássemos muito mais encantados com o nosso trabalho com psicomotricidade. Então, nós temos a cura, a manutenção, a profilaxia e o desenvolvimento. Então, desenvolvimento, a pessoa não precisa estar doente, não precisa estar nada. Ela vai se desenvolver, todos nós nos desenvolvemos. Lembra da metáfora da semente da árvore? A semente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai virando uma árvore pequena, uma árvore grande, vai se desenvolvendo. Então, toda pessoa vai se desenvolvendo. Então, nós ajudamos na promoção do desenvolvimento. Então, nós resumimos o objetivo do nosso trabalho dessa maneira: promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Porque daí a gente já envolve a cura, a manutenção, a profilaxia e o desenvolvimento. Então, nós vamos promovendo, através das nossas atividades, o desenvolvimento do nosso aluno. Diferenciais do professor de educação física. Digo, do profissional de educação física. Eu gosto muito de ser chamado de professor, gosto de ser professor. Me sinto bem sendo professor. Então, vou falar toda hora professor. Algumas características são, pela minha experiência, pelo que eu observo, e vocês poderiam colocar aqui para a gente a opinião de vocês, que o professor de educação física tem umas características peculiares, como, por exemplo, alegria. O professor de educação física, pela minha percepção, é muito alegre. Eu estive outro dia na faculdade, aqui em Campinas, e eu fui em várias faculdades, até a hora que eu cheguei na faculdade de educação física e estava parado no corredor e o pessoal saiu da sala de aula. Todo mundo passou por mim, mas todo mundo alegre, brincando, ainda tiraram sarro de mim. Falaram com a menina, o seu pai veio te buscar, que não sei o quê. Esse é o jeitão do professor de educação física, ele é brincalhão. E isso eu percebi que na prática terapêutica é maravilhoso. Como eu disse no começo, eu trabalhei em muitos outros lugares, em indústrias, onde você dá risada, a pessoa olha torto para você, menos. Agora, quando você está trabalhando com uma pessoa, por exemplo, depressiva, essa energia da alegria contagia. É daquela relação professor e aluno, terapeuta assistido, que nós estamos falando. Essa energia alegre vem do fundo da alma. Ela vem da nossa fonte, a nossa fonte é alegre. E a gente contagia a pessoa com isso. E daí tem uma outra coisa que eu acho que é característica do profissional de educação física, a empatia. Então, essa questão de se aproximar, de envolver, de ser querido, isso aí faz parte do perfil.
E para o terapeuta isso é fantástico, porque nós vamos trabalhar com pessoas que um primeiro passo, talvez, para todos eles, é entrar no mundo dela, para conhecer essa pessoa. Então, nós precisamos nos envolver, precisamos ter essa empatia, precisamos ter essa sensibilidade, essa alegria, essa leveza de se permitir intencionalmente participar do mundo interno da outra pessoa, com sutileza, sem julgamento, com cuidado. E aí a pessoa vai sentir a sua energia, vai querer compartilhar coisas com você, vai facilitar o processo dela de ela reelaborar seus conteúdos psíquicos internos. Muito importante. Muitas vezes a gente vê, assim, uma pessoa emburrada, que você não sente espaço para chegar, nem para conversar, quanto mais para expor os seus conteúdos mais frágeis. Então, a empatia é fantástico. Outra coisa, assim, que eu acho que faz parte é a criatividade. Então, como nós lidamos, inclusive com propostas, nós propomos o tempo todo, não o tempo todo, porque no nosso método a gente propõe atividades e tem momento que a gente não propõe nada, a gente só observa. A gente fica observando o nosso aluno, nosso assistido. Se ele está desenvolvendo alguma coisa, a gente observa. Vai chegar um momento que a gente vai sentir que ele deve propor alguma coisa. Depois a gente sai de cena de novo. Mas a gente está ali, envolvido. Então, existe essa coisa de você saber lidar, estimular e ficar só observando. E noção de criatividade. A situação acontece naquele momento, você tem segundos para ter uma saída, para propor alguma coisa. Disposição. Muitas vezes não precisam ter disposição. Por exemplo, se o aluno sai correndo, eu saio correndo com ele. Com ele. Agora, se eu não tenho disposição física até, o que eu vou fazer? Fica aqui. Não sai daqui. Não sai do lugar. Então, nós trabalhamos com movimento corporal, nós precisamos ter disposição. Nós temos que ter mínimo de condicionamento físico, que são características também do profissional de educação física. Uma coisa bem bacana, que eu tenho muitas experiências, é com espaços e equipamentos. A Camila está falando aqui que a empatia faz diferença em todas as áreas, sem dúvida nenhuma, né, Camila? Sem dúvida nenhuma. Espaços. O profissional de educação física, pessoal, hoje eu estou falando do profissional de educação física. Eu pretendo até falar de outros profissionais, de outras, não de outros profissionais, mas de outra área profissional. Uma coisa interessante, que eu acho que é um trunfo que o profissional de educação física tem na mão, talvez não saiba, que ele tem um trânsito em espaços e com equipamentos que só ele tem. Uma vez aconteceu o seguinte comigo. Eu estava supervisionando um grupo num centro acadêmico, numa universidade aqui em Campinas, que era um grupo de alunos, cada um de um curso diferente. Era bem bacana esse trabalho. E tinha vários alunos de vários cursos. E nesse dia aí, que eu vou contar esse caso, tinha um aluno de educação física. E ele chegou e falou assim no grupo, lá depois a gente fazia as atividades, a gente fazia a reunião de supervisão. Fazemos um círculo e as pessoas ficam
contando, falando como é que foi. Essa troca é fantástica. A gente diz assim, que a gente precisa do estudo, da prática e da reflexão. A reflexão é importante para a gente deixar a coisa assentar, para a gente organizar a experiência que a gente acabou de ter. Enfim, esse aluno de educação física, ele falou assim, ó, eu fiquei triste porque não fiz nada. Eu só peguei o aluno que tem paralisia cerebral e levei na piscina, não fiz nada lá. Mas como assim não fez nada? Muita gente tem medo de piscina. Quanto mais levar um aluno na piscina. Então, só essa... Porque a piscina para o profissional de educação física, via de regra, não estou falando que são todos, mas via de regra, é um baita do equipamento. Puxa vida, se eu estou com o meu aluno, tá um calor danado, eu estou com a piscina do lado, eu vou lá desenvolver, porque a atividade para a gente é um meio e não um fim. Eu vou fazer atividades que só a água oferece características peculiares da água. Tem coisas que vão ser trabalhadas somente a hora que você estiver na água. Então, veja só, a gente podia falar bastante sobre isso, inclusive questão de harmonização, de energia, é muito interessante. Mas, o que esse professor fez? Ele levou o aluno na água. Uma vez eu estive em uma escola e uma clínica, uma escola infantil e uma clínica psicomotora. A hora que eu entrei lá, fui muito bem atendido, as professoras muito gentis, me mostrando, e eu falei, nossa, aqui tinha uma piscina, a piscina estava coberta de cimento. Ah, tinha, mas nós tivemos que tampar porque é perigoso. Então, veja bem, para o profissional de educação física, a piscina é um baita de equipamento, que ele tem um trânsito sossegado. Então, são diferenciais. Então, você imagina, por exemplo, o profissional de educação física chega num clube social, ele olha assim, ele vê piscina, quadra, coberta, quadra aberta, grama, areia, subida, descida, rampa, sala de musculação, ginástica geral, sala de dança. Ele fala, nossa, playground, isso aqui é um tesouro. Mas isso aí para o profissional de educação física. Bom, sem falar que o profissional de educação física é expert em movimento. E eu estou falando isso porque eu mesmo não tinha caído a ficha para mim há muito tempo atrás, tá certo? Mas não tinha caído a ficha, porque, veja bem, se a gente pegar cada esporte tem os seus fundamentos, os seus movimentos básicos, e depois tem o jogo, que é tudo isso colocado em prática. Se a gente pegar só os esportes, cada esporte tem uma série de movimentos. Se a gente pegar artes marciais, se a gente pegar dança, olha a dança. A dança, música, dança, é a alma dançando. Então, se você tem essa habilidade de usar a dança como meio terapêutico, olha só. E isso a psicomotricidade faz. E o profissional de educação física, ele sabe o que está acontecendo com o corpo da criança, da pessoa, e tem uma ideia aí da psique, sabe como intervir também, desde que tenha seu aprimoramento nessa área, né? Enfim. Então, assim, para finalizar, porque eu quero ouvir muito as perguntas, essas características todas que eu falei, e outras que eu não falei, que formam todo um contexto, então, oferece
um contexto teórico prático para o profissional de educação física ser um excelente psicomotricista. Nós podemos fazer muito para os nossos alunos, pelas pessoas de todas as idades, atuando com psicomotricidade, com a nossa intervenção psicomotora. Então, o profissional de educação física pode ser um excelente psicomotricista, no sentido de chamar atenção para esse potencial. Porque eu vejo também que pode ser que a gente está sentindo um chamamento. Olha, a hora que acabar essa história aí, muita gente vão precisar da gente. Vão precisar do nosso atendimento profissional, competente, ético, sensível. Então, é como se fosse um chamamento. Então, eu queria pedir que você pensasse. Se você sentiu alguma coisa aí, fala, nossa, eu acho que eu estou sentindo esse chamamento. Porque nós vamos precisar mesmo de muita atuação, né? Nós temos muitas situações, que eu não vou ficar falando aqui, que estão acontecendo nas casas, com crianças, com mulheres, com idosos, com homens, de forma geral, muitas coisas estão acontecendo em termos de saúde física, saúde mental, que a nossa intervenção vai ser com esse potencial que eu mostrei para vocês. Olha só, nós temos, por exemplo, situações assim em condomínios que tem um clube maravilhoso e tem a pessoa dentro do condomínio doente. E não tem alguém que pegue essa pessoa e coloque aos cuidados do profissional de educação física nesse clube. Tem todos os elementos ali para fechar um bom atendimento. Quem sabe a cura daquela pessoa. E às vezes o circuito não se fecha. Então, nós precisamos estar atentos para atender esse chamado que eu acho que nós temos aí num momento muito importante. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.